Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade, localizado no município de Andradina, interior do estado de São Paulo. Para nós é uma alegria imensa estarmos aqui reunidos, mais uma segunda-feira, para darmos continuidade aos estudos da doutrina espírita, mais especificamente na obra Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, através do Chico. Então, uma alegria imensa nos reunirmos com esse propósito, de estudarmos, né? Então, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. Como já observaram, ainda estamos no formato online, e o motivo é a reforma dos banheiros. Mas, se Deus assim permitir, na próxima semana, no dia 30 de março, estaremos juntos, retornando às nossas atividades presenciais. Então, contamos aí com o pensamento positivo de todos vocês, para que daqui uma semana estejamos juntos novamente, fisicamente, né? Todos nós sentimos falta desses momentos que são tão preciosos para os nossos corações. Pessoal, o estudo está sendo transmitido na segunda noite, mas vocês podem observar que está de dia, né? Eu estou aqui no domingo, gravando esse vídeo junto com a Mara, porque no momento do estudo, na segunda-feira, eu estarei no Pará, fazendo uma palestra do meu trabalho, né, no município de Santana do Araguaia, na segunda-feira. Depois, na terça, Redenção. Quinta-feira, Marabá, retornando sexta-feira. Então, vou terminar o estudo aqui hoje, no domingo, arrumar minhas malas, dormir em São José do Rio Preto, já começando a viagem semanal de trabalho, né? Então, pedimos desculpas por isso, mas vamos usando os recursos tecnológicos para estarmos sempre juntinhos, né? Pessoal, antes de fazermos a nossa prece de abertura, queria agradecer imensamente a cada um de vocês que participaram de alguma maneira, direta ou indiretamente, para que o sábado acontecesse, esse 21 de março, que foi muito especial. Foram 22 cestas básicas arrecadadas ao longo do mês, as famílias foram convidadas, quase todos estiveram aqui presentes conosco. Então foi um dia muito especial, e eu agradeço a cada um de vocês pela entrega, pela doação, pela parceria nessas iniciativas, né? Que possamos sempre sentirmos prazer no trabalho do bem, prazer em servir, prazer em trabalhar, né? E já estamos no planejamento da entrega das cestas básicas do mês de abril, que acontecerá no dia 18 de abril, né? Dia 18 de abril, que vai ser a entrega da próxima cesta básica. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, muito obrigado mesmo. E agora vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo e mestre, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, obreiros da vida eterna, felizes e profundamente agradecidos, Senhor, que estamos aqui dando prosseguimento aos trabalhos, aos estudos do Evangelho. E te convidamos, Senhor, para que esteja conosco, direcionando os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, direcionando os nossos passos, concatenando
as nossas ideias, para que elas estejam sempre conectadas com os teus propósitos salutares para nós. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, sempre mais. Que assim seja. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus e os Espíritos bons nos inspirem ao longo da jornada desta noite, né? Pessoal, então, já estamos no nosso 35º encontro na obra Obreiros da Vida Eterna e o nosso 10º encontro no ano de 2026. Já estamos no capítulo 7, intitulado Leitura Mental, um capítulo interessantíssimo, e na 4ª parte, ou seja, já é a 4ª semana que estamos estudando esse capítulo. Como que o tempo passa rápido, né? E feliz por estarmos aproveitando melhor o nosso precioso tempo aqui na Terra. Então, antes de começarmos o conteúdo deste dia, desta noite, vamos recapitular alguns pontos que nós vimos na semana passada, justamente para não perdermos o espírito de sequência, né? Então, na semana passada, no último estudo, nós continuamos o capítulo 7, leitura mental. Então, a leitura mental que Luciana fazia no Padre Domênico, né? Então, a leitura mental continuava a impressionar profundamente André Luiz, né? Ele traz isso logo no primeiro parágrafo da semana passada. E ele reforça que o Padre Domênico também, assim como os demais, parecia muito tocado pelo que vinha acontecendo, pelos relatos de Luciana, que já vinham trazendo resultado ali na atividade proposta, né? No estudo 2, então da semana passada foi o estudo 3 do capítulo. No estudo 2, nós finalizamos vendo Luciana contar como foi o funeral do padre, né? E no início do 3, ou seja, o da semana passada, ela traz que com o sepultamento do corpo físico do Padre Domênico, começaram imediatamente os padecimentos para o seu espírito, fruto de tudo aquilo que ele havia feito na antiga existência. Então ele desencarnou e de maneira instantânea já começaram os padecimentos, os sofrimentos. Tá? Já começou a colher os frutos do muito que ele havia plantado naquela sua última encarnação, né? Logo que desencarna, logo que o padre desencarna, já é visitado por entidades sofredoras. No caso, a primeira foi a de uma mulher que confiou excessivamente em Domênico, né? Nós vimos. Ela estava grávida do padre e o procurou. Ele não aceitou e a mulher acabou cometendo suicídio, né? Então nós vimos isso na semana passada. Em seguida, Luciana faz a leitura mental de uma história envolvendo o pai de Domênico, né? Com o filho, com o Domênico, onde ele acaba traindo a confiança de seu pai, de seu genitor, não atendendo às suas solicitações, às últimas solicitações de sua vida. Então ele enganou, ele traiu também a seu pai. E nós finalizamos na semana passada, vendo a história de um velho, também eclesiástico, que Domênico também prejudicou severamente, devido às suas ganâncias, buscando sempre as vantagens materiais, as vantagens mesquinhas da matéria. Então, pessoal, semana passada foi isso, né? E agora, sim, começando o conteúdo de hoje,
Começaremos no parágrafo que diz: novo intervalo da clarividente. Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Nesse meu livro, pessoal, que é a versão antiga, esse parágrafo se encontra na página 103. 103. E na versão nova, ele está na página 105, tá? Então, vários aí tem a versão nova, né? Página 105. Tudo bem? Então, vamos lá, começando. Novo intervalo da clarividente. Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Então, pessoal, agora nós vamos nos deparar com uma parte muito difícil da vida de Domênico, tá? Parágrafo aí também extenso, né? Mas interessante. Agora, então é Luciana narrando, Luciana continuando a leitura da mente das histórias de Domênico, ok? Agora surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscências fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado, no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabastes a refeição lauta. O que é uma refeição lauta? Uma refeição farta, luxuosa, né? Acabastes a refeição lauta da manhã, quando alguém bate a porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Olha que cenário triste. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas, em toda parte, acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção, e ali estava quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte. Surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla-vos, triste e confiada. Ouvistes? Indiferente. Essa palavra é muito importante. Indiferente. E ensaiastes resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, de determinado servidor, ao vosso toque particular de campainha, determinado... Isso aí, esse aqui tem um errinho aqui, pessoal. Determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre, sem recursos, e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência.
com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Então aqui, pessoal, nós vamos fazer uma parada mais longa um pouco, né? Então, das histórias todas, né, já são várias, possivelmente essa história que acabamos de ler seja o ápice da crueldade, da indiferença, do endurecimento do coração do padre Domênico, né? Essa passagem, essa história, não trata apenas da fraqueza moral, mas também, pessoal, da omissão de socorro consciente. Omissão de socorro consciente, inclusive contra o próprio sangue. Omissão de socorro consciente. Tudo o que o padre fez ali foi consciente. Então, observemos o contraste, né, pessoal? Enquanto Domênico acabava uma refeição lauta, ou seja, luxuosa, farta, no conforto de sua casa ou da sua paróquia, a sua porta batia a miséria extrema, exemplificada por uma mulher quase cega, e um filho também um tanto quanto em dificuldades. Ou seja, um contraste chocante, que nós vemos todos os dias, todas as horas aqui na Terra, né? Mas um contraste chocante. A mulher não pedia apenas ali esmolas, né? Mas o reconhecimento e o socorro para o seu filho, que também era filho de Domênico. Ela lutou honestamente, mas não conseguiu suprir as respectivas necessidades, né? Tanto dela quanto do filhinho. Em vez de auxílio, do amor, da caridade, da cooperação, o que Domênico oferece para ela? Oferece frieza, indiferença. Indiferença. Ele aciona cães bravos para espantá-los e, de certa maneira, né, se livrar daquele problema. Como consequência disso, a criança morre com anemia, tuberculose, sem recursos, e a mãe morre na indigência. Muito provavelmente de desgosto também, né? Tudo isso leva aquela mulher ao quê? A ter sede de vingança, de seu algoz, aquele que foi um dia o seu amor. Ele simplesmente virou as costas. Ele seduziu uma mulher, manteve relacionamento sexual, engravidou e abandonou a mulher e o filho. E quando ele poderia corrigir, ajudar, estender as mãos, cooperar, ele simplesmente foi indiferente. Então, por isso, pessoal, que nas nossas preces, ou nos nossos estudos, várias vezes nós trazemos aqui: não sejamos nós os indiferentes às dores do próximo. Não sejamos nós os indiferentes às dores do próximo. Pessoal, aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos com a doutrina, precisamos praticar ao máximo, pessoal. Conseguiremos tudo? Não, de jeito nenhum. Mas hoje, precisamos ser melhores do que estávamos ontem. Nós temos a obrigação. Então, quando as dores do próximo baterem à nossa porta, e as dores por aí são muitas, não sejamos nós os indiferentes. Não sejamos nós os indiferentes. Domênico
além de ter mantido um relacionamento afetivo com essa mulher, ele teve um filho. Olha a responsabilidade. E Domênico, ele naquela situação como padre, ele estava como instrumento de Deus para a instituição das leis divinas aqui na terra. E Domênico, ele simplesmente, uma vez mais, viola as leis de Deus ao negar auxílio àquela pobre mulher, àquela pobre criança. Então ele, como representante da igreja, representante da divindade, deveria o quê? Exemplificar os ensinamentos divinos, elevados. E ele teve a oportunidade e não amou. Não amou. Ele foi indiferente. Anotem aí, pessoal. Peguem um lápis, por favor, ou caneta. Livro dos Espíritos, questões 642 e 647, tá? Livro dos Espíritos, questões 642 e 647. A 642 diz assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, é só não praticar o mal que nós estaremos agradando a Deus? E a resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olhem, observem como essa questão 642 de O Livro dos Espíritos, ela se conecta perfeitamente com a história de Domênico. No caso, Domênico, ele fez o mal e deixou de fazer o bem. Ele fez essas duas atitudes dele, que se conectou com deixar de fazer o bem e fazer o mal. E sim fazer o mal, né? Então, o que nós encontramos aqui na resposta da 642? Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Precisamos, pessoal, servir, fazer o bem no limite das nossas forças. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nós vamos responder pelo mal que fizemos e também pelo bem que deixamos de fazer. Então, pessoal, estejamos atentos, vigilantes, para perdermos o mínimo possível das oportunidades. Que saibamos aproveitar o máximo possível dessas oportunidades. Questão 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Olha a pergunta. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Resposta: certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Então, o amor ao próximo encerra todos os deveres dos homens. Só de mim para com vocês? Só de vocês para comigo? Não. De uns para com os outros. Amar ao próximo é um dever do homem, de um para com o outro. Ou seja, sem exceção. Ela é regra.
E conectando com a nossa história, Domênico, instrumento de Deus aqui na terra, como padre, como representante da igreja, ele não exerceu a lei de Deus, que é a lei do amor. Anotem aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. Tá? Então, o capítulo 11 se chama amar o próximo como a si mesmo. E o item 10 está contido no tópico a lei de amor. Só um trechinho do item 10. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar com sua a grande família humana. A humanidade, pessoal, é a nossa família. Falamos no sábado agora da entrega das cestas, né? Somos todos filhos de Deus, uma família só, um Pai só, um Deus único. A humanidade é a nossa grande família. O que você faz pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, né? Pelos seus pais? O que você faz por eles? Você se dedica, né? Você ama. É o que nós devemos fazer para a nossa grande família da humanidade. Outro ponto importante desse parágrafo, pessoal, é o seguinte: o abandono do filho é um dos débitos, certamente que é um dos débitos mais pesados na economia espiritual. Então o filho já tinha 9 para 10 anos e Domênico tinha abandonado esse filho. Se Domênico tivesse acolhido aquela senhora e aquela criança naquele momento, provavelmente os destinos seriam diferentes, né? Mas Domênico, ele abandonou o seu filho. E anotem aí sobre esse assunto. Livro dos Espíritos, questão 582. Livro dos Espíritos, questão 582. Como que é essa pergunta? Pode-se considerar como missão a paternidade? Horas, não estamos falando da paternidade de Domênico? E veio uma pergunta nesse sentido. Pode-se considerar como missão a paternidade? Resposta: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Ou seja, a paternidade é uma missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que o que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Exatamente o que aconteceu ou vai acontecer com o padre Domênico. Se este vier a sucumbir por culpa deles, de falhar, de cair, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura.
por não terem feito o que lhes estava ao alcance. O que aconteceu com Domênico? Ele não fez o que estava ao alcance para o seu filhinho. E ele sucumbiu. E ele desencarnou. Né? Anotem aí, sugestão de leitura, Pensamento e Vida, capítulo 12 e capítulo 13. Tá? E antes de finalizarmos, o último tópico que nós vamos falar desse parágrafo, é que aquela mulher, ao procurar o padre, ela estava como? Quais eram os sentimentos daquela mulher, né? Ela estava humilhada, no fim das suas forças físicas e morais, no fim dos seus recursos, pleno estado de desespero, de desgosto. E olha esse capítulo que eu vou trazer aqui para nós, que interessante. Anotem aí, o livro Pão da Alma, capítulo Não Prometas. Pão da Alma, capítulo Não Prometas. Pão da Alma, capítulo Não Prometas. Rapidinho, seis parágrafos só. Não abuses jamais do sentimento alheiro. Não prometas senão o que possa cumprir. Não sustentes afeto a que não correspondas. Não frustre de quem seja os sonhos de ventura. Pelo que lhe fizeste, ninguém chore por ti. O pranto do iludido é ácido em tua alma. O pranto do iludido é ácido em tua alma. Trazendo para a nossa história, aquela mulher era uma iludida, chorava, derramava lágrimas. E isso é como se fosse ácido na alma do padre Domênico. Então, pessoal, não façamos a quem quer que seja, pelo menos de maneira consciente, né? No nosso momento atual, pelo menos de maneira consciente, não façamos a quem quer que seja chorar por nossa causa. Por nossa causa no sentido de desprezo, de enganação. Não façamos, pessoal, os outros chorarem por nós. Nós chorarmos por alguém, até tudo bem. Mas os outros chorarem por nossa causa, porque o pranto do iludido é ácido em nossa alma. Não iludamos ninguém. Muitas vezes, nós, egoístas, vaidosos, queremos que situações aconteçam a nosso favor. Mas é ilusão. Deixemos para trás, pessoal. Como o cego de Jericó, que largou sua capa para trás. Deixemos também as ilusões mesquinhas, materialistas, efêmeras, passageiras, transitórias, para trás. Para trás. Não iludamos quem quer que seja. Porque o pranto do iludido é ácido em tua alma, é ácido em nossa alma. Se fazemos alguém sofrer hoje, amanhã seremos nós os sofredores. E o fardo é sempre muito mais pesado para aquele que fez, que causou as dores. Guardemos isso, pessoal. Olha que parágrafo que investimos bastante tempo, né? Mas não tem como. É muito conteúdo, né? Num curto período. Prosseguindo aí o livro. Interrompera-se Luciana, novamente, como para fixar minúcias, apenas visíveis ao seu olhar. De súbito, exclama: ó, que horror! Vejo mais, diferente mulher, de olheiras fundas e negras vestes. Não terminou a observação, todavia, nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível,
desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral. Olha isso, pessoal. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Alucinado de sofrimento moral, alucinado de dor moral. Basta, basta. Então esse trecho, pessoal, ele é importante, porque ele marca o início da crise, vamos dizer assim, emocional e transformadora de Domênico. Momento em que a resistência do orgulho, vocês lembram daquele padre Domênico orgulhoso? Momento em que a resistência do orgulho finalmente se quebra, sob o peso da realidade revelada por Luciana. Então a clarividente, o que nós vimos agora, é o seguinte, que a clarividente, a Luciana, ia começar a revelar mais uma vítima. Quando ela trouxe para nós assim, mulher de olheiras fundas, ele ia começar mais uma história, quando o Domênico a interrompe. O grito de basta, basta, é o reconhecimento desesperado dos seus erros. Ele já reconheceu, já assumiu. Ele não aguentava mais ver a própria imagem refletida no espelho da verdade. Sofrimento moral trazendo muita dor a ele, né? Soluços atrozes lhe arrebentaram do peito o preço, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Quem que é o nosso divino médico? Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Vamos fazer uma pausa aí, pessoal. Vamos fazer uma pausa aí, tá? Então, a imagem de Zenóbia, mantendo a cabeça do padre Domênico no regaço amoroso, né, como André Luiz traz para nós, ilustra que, por mais criminoso que o espírito seja, a misericórdia divina nunca o abandona, oferecendo sempre o acolhimento necessário no momento da dor sincera. Ninguém, absolutamente ninguém, fica isento do amor de Deus. Ninguém fica isento da beneficência de Deus, do carinho, da atenção. E nós vemos aqui, pessoal, que para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são como bênçãos. Voltemos ao estudo de sábado, com as famílias aqui. A função da dor, o papel da dor, né? Então, para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são como bálsamo, como bênçãos. E o padre Domênico está aqui com um sentimento de culpa, com dores morais, causada pelas reminiscências do que ele mesmo cometeu na sua última existência. Olha que coisa. Não é culpa de ninguém. Única e exclusivamente dele. Única e exclusivamente dele. Anotem aí, pessoal. Do livro O Consolador, questão 239. O Consolador, questão 239. Que diz assim: entre a dor física e a dor moral,
qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Resposta: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Aqui Emmanuel faz um paralelo entre a dor realidade, que é o sofrimento do espírito, e a dor ilusão, que é do tormento físico. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. A dor moral é a essência. Daí a razão, porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Olha aí, pessoal, que interessante. Daqui a um pouco, mais à frente do capítulo, nós voltaremos a falar da dor, do papel da dor, né? Mas a dor, ela tem função de corrigenda, tem função de proteção. As dores servem para nós como um estímulo luminoso para o trabalho de aperfeiçoamento e redenção do espírito, né? E aí nós vemos, pessoal, também nesse parágrafo, questão das lágrimas, né? Questão das lágrimas. E Zenóbia se lembra do Cristo como um divino médico. Então, como que esses dois contextos eles se encaixam, né? Anotem aí, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172, tá? E esse capítulo, ele tem um título interessante, se chama Lágrimas. E começa assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma fala do Cristo, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. E agora vem os comentários de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Que eu vou pegar só alguns trechos e vou pular outros, tá? Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Não amaldiçoou os tristes. Aí eu pulei um trechinho. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Jesus consolou a todos. O papel dele é de consolador e não de um amaldiçoador. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. São filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, as lágrimas que Zenóbia, que André Luiz relata para nós aqui, né? As lágrimas são também chuva benéfica, corrobora com o que Emmanuel trouxe para nós. Quando as lágrimas nascem da dor sincera e construtiva,
quando as lágrimas nascem de dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Por quê? Porque elas nos modificam, elas nos transformam. Quando são sinceras, são de verdade, elas são construtivas. Tem um ditado, pessoal, muito conhecido, a gente sempre traz aqui, que ele é muito verdadeiro. Se não é no amor, é na dor. A dor, ela transforma. E as lágrimas aqui, no caso, que estão refletindo as dores do Padre, elas nasceram de dor sincera e construtiva, ajudando o Padre como filtros de redenção e vida. Olha que bonito, pessoal. Quando a gente conecta o estudo com a literatura espírita, ela se encaixa, ela se complementa. Exatamente o que está acontecendo com o Padre Domênico. Exatamente o que está acontecendo com o Padre Domênico. Prosseguindo aí, pessoal. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos, enternecidos, de mente voltada para a prece. Olha aí, pessoal, que bonito. Não tem nada que André Luiz colocou aqui por um acaso. Foi sem querer que ele colocou isso. Não tem, pessoal. Então, a prece voltada para a prece, né, como ele diz aqui, de mente voltada para a prece. A prece sempre como recurso valioso para as nossas vidas. A prece sempre como recurso valioso para as nossas vidas. O silêncio da equipe, né, estavam ali em silêncio, acompanhado pela prece, serve para quê? Naquele momento, para manter o padrão vibratório elevado, oferecendo suporte fluídico a Domênico, a Zenóbia, a própria Luciana, que estão todos ali envolvidos na atividade. Pessoal, nós oramos muito menos do que deveríamos. Muito menos do que deveríamos. Prosseguindo. Depois de longa crise de pranto de Domênico, aí, de novo, pessoal, pranto, lágrimas, né? Ele estava sentido, ele estava tocado. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito, vocês se recordam do padre Hipólito, no grupo também tinha um padre, né? Eles estão atendendo o padre Domênico, mas no grupo deles tinha o padre Hipólito, né? A diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial da reencarnação futura. Olha que trecho interessante, pessoal. Então, esse trecho, esse momento, marca a transição entre o impacto do arrependimento do padre, né, e o início do planejamento reconstrutivo. A hora que termina o parágrafo dizendo assim, no processo inicial da reencarnação futura. Já o planejamento futuro, o planejamento reconstrutivo. Zenóbia, nós veremos, né, ao longo desse capítulo, ela aqui já começa a acionar aquela que foi mãe de Domênico na última encarnação. Desculpem, pessoal.
André Luiz usa uma metáfora bem interessante. Semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor. A dor não foi um fim, mas um instrumento para arar a consciência de Domênico. Arar, pessoal, na questão do arado. Imagina um arado passando sobre a terra, mexendo, renovando, trazendo novas oportunidades, removendo, no questão do Padre Domênico, removendo as pedras do orgulho, da ignorância, da vaidade, tornando-o mais receptivo às novas ideias que estão surgindo, que serão implementadas. São sementinhas de renovação que serão depositadas na consciência do Padre Domênico. E aí sim, vamos voltar no estudo que nós fizemos com as famílias na última entrega da cesta básica, que foi 21 de março, sábado. Anotem aí, Jesus no lar, capítulo 31. Jesus no lar, capítulo 31. E ele se chama a razão da dor. Então, a dor tem uma razão. E eu só trouxe um trechinho. A razão da dor humana, isso é o Cristo falando lá. A razão da dor humana procede da proteção divina. Olha que visão lúcida, diferente de tudo que nós estamos acostumados. A razão da dor humana, ou seja, das nossas dores, procede da proteção divina. Deus é o nosso Pai, bondoso, amoroso, fraterno, soberanamente justo e bom. Então a dor procede, ou seja, é oriunda da proteção de Deus para com seus filhos. Olha que profundidade de conceito. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. E agora o principal. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à marcha da senda verdadeira. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. A dor é um aguilhão. No caso aqui, o que aguilhão significa? Tipo um puxão de orelha amoroso de Deus aos seus filhos, às suas criaturas. O sofrimento é um puxar de orelha para despertar as ovelhas distraídas. Que não sejamos nós, ovelhas tão distraídas. Que façamos o máximo possível para que sejamos ovelhas de confiança de Deus, do Cristo. Não sejamos nós ovelhas distraídas. Já fomos tanto que a partir de agora possamos modificar. Sejamos ovelhas de confiança do Criador, do Mestre. Sejamos nós ovelhas de confiança, para que tenhamos menos aguilhões ao longo da nossa jornada. Porque Deus enviará para nós quantos puxões de orelha nós precisarmos. Porque Ele cuida de nós, Ele zela, Ele nos ama. Então que possamos nós precisarmos de menos puxões de orelha. Quanto mais puxão de orelha tivermos, mais significa que estamos na rota errada, equivocada. Muitas vezes a gente não se pega fazendo comentário, falando, nossa, mas tudo acontece comigo? Tudo dá errado comigo?
com o vizinho, com o fulano, com o meu cônjuge, com o ciclano, dá tudo certo. Comigo dá tudo errado. Tenho certeza que todos nós já falamos, já pensamos ou falamos isso em algum momento, né? Mas esses são os aguilhões, são os puxões de orelha. Momento de recalcularmos a nossa rota. Ok? Prosseguindo aí. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Então, a orientadora Zenóbia entrou em meditação, em concentração, né? E o que aconteceu? Hipólito, que era também o padre, né? Ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz, ou seja, a Domênico. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? Olha a pergunta que Hipólito fez. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? Ora, pessoal, nós não acabamos de falar de redenção agora há pouco? Falamos lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172. Quando a dor sincera e construtiva são filtros de redenção e vida. E aqui de novo, Hipólito perguntando se efetivamente ele quer a redenção. E interessante notarmos o questionamento de Hipólito, pessoal, numa leitura despretensiosa passa batido. Hipólito diz assim: desejas, vírgula, efetivamente, vírgula, a redenção? Ele traz a palavra efetivamente. Ele poderia ter perguntado: desejas, Domênico, a redenção? Mas não, efetivamente. Porque muitas vezes nós queremos, mas não queremos, né? Ficamos naquela, eu quero, mas se não der certo, está tudo bem também, né? Queremos ou não? Efetivamente ou não? Isso serve para nós. Queremos ou não queremos a nossa redenção? Todas essas reflexões trazidas por Hipólito servem para nós. Nesta encarnação, o que nós queremos? Queremos efetivamente a nossa redenção? Será que queremos mesmo? Será que com as condutas que nós estamos tendo hoje, nós conseguiremos efetivamente a nossa redenção? Somos verdadeiramente homens de bem? Verdadeiros cristãos? Reflexões, pessoal. Reflexões. Né? Seja sincero com você mesmo. Você não precisa me trazer respostas desses questionamentos, mas seja sincero com você mesmo. Ainda hoje podemos fazer correção de rota. Correção de rota. O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão, relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Existe então a justiça divina, anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do Espírito? Olha aí, pessoal. E a resposta: existe sim justiça divina. Existe sim cadastros minuciosos para todos os feitos do Espírito. Nada passa desapercebido, ou nada passa despercebido.
Nada, nada. Seguindo aí. Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal, através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. Pessoal, nós vamos parar aí, tá? Eu vou fazer alguns comentários e a gente encerra. Então, Domênico, assombrado pelas revelações de Luciana, ele questiona a existência de cadastros ou anotações, externas. Sua mente ainda funciona sob a lógica burocrática da terra. Hipólito corrige essa visão, ensinando que o registro é interno. A consciência é arquivo indelével, ou seja, que não se apaga. Não tem um tribunal externo. O espírito é o seu próprio juiz. A sua consciência é o seu próprio juiz, a sua mente é o seu próprio juiz. Então Hipólito defende a santidade dos fundamentos da igreja e do evangelho, atribuindo aquilo que nós já falamos, inclusive, do padre Hipólito, atribuindo o erro aos seus servos, aos seus maus servos. E ele reforça que os sacerdotes desviaram os princípios para satisfazer o orgulho, o desejo de poder, as vaidades, a ganância, o desejo pelas coisas temporárias, pelas coisas efêmeras. E ele faz o convite para Domênico a fechar a porta do seu ego inferior, do eu egoísta, tão forte, tão enraizado no Domênico. Então, pessoal, teríamos bastante a comentar, mas anotem aí, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. O capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos. E o item 16 está dentro do tópico, pelas suas obras é que reconhece o cristão. Então começa assim lá no 16, é só um trechinho. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Olhe que ensinamento profundo de Jesus. Será bastante trazer a libré, ou seja, aparência, exterioridades do Senhor, para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo?
Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, a árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com pouco os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Corrobora perfeitamente com o que Hipólito disse. A árvore do cristianismo, a árvore dos templos religiosos, ela é boa sempre. Problemas são os jardineiros. No caso de Domênico. Então o problema não é a Igreja Católica, e sim o jardineiro da Igreja Católica. O problema não é o dirigente espírita, e sim o jardineiro da dirigente espírita, do centro espírita. O problema não é a igreja evangélica, e sim o jardineiro, o pastor da igreja evangélica. São os espíritos imperfeitos, né? Pessoal, nós vamos parar por aqui então, tá? Agradecer a atenção de vocês. Amanhã seria a palestra da USE, né? E, por motivos óbvios, o palestrante da USE não vai vir, e ele foi substituído pelo seu Armando, tá? Que vai fazer a palestra aqui, gravando da nossa casa, e vocês terão acesso online. Tudo bem? Vamos fazer então agora a nossa prece para finalizarmos. Deus nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, felizes e agradecidos que chegamos ao término das atividades desta hora e nos preparamos para o início das atividades mediúnicas. Gratidão pelos estudos, gratidão pelos aprendizados, que eles encontrem solo fértil nos nossos corações, nas nossas mentes, para que as sementes da Boa Nova germinem e frutifiquem dentro de nós. Que essas frutas, que esses frutos sejam colhidos e absorvidos por nós e por todos que estão à nossa volta. Que possamos estar contigo um tanto mais hoje do que estávamos ontem. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por tanto, e nos perdoe por tudo. Que assim seja. Obrigado então, pessoal, um grande abraço, e se Deus permitir, daqui uma semana estaremos juntos de maneira presencial. Um abraço, fiquem com Deus e boa semana.